Para muitos, o maior desafio de um desenho é a hora da sua pintura. E se você passa por isso, você provavelmente não sabe fazer ou tem dificuldade em luz e sombra. Luz e sombra é 90% da qualidade da sua pintura passa por luz e sombra. E nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo como fazer essa parte, como fazer esse fundamento do desenho. E vou te passar várias dicas de não só como fazer luz e sombra, mas como melhorar a sua pintura como um todo. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo eu vou aprender a fazer luz e sombra. Eu vou passar bastante por luz e sombra, vou dar algumas dicas de pintura como um todo, mas o foco vai ser luz e sombra, mas vai ter um pouco mais além disso, tá bom? Então, primeiro ponto, o que é luz e sombra? Sempre falo isso, que é que você ter essa ciência, que isso vai te ajudar bastante na hora da sua coloração. Nós enxergamos, nós identificamos as cores do objeto por causa da iluminação deles. Então, quando você entra num quarto escuro, como não tem iluminação nenhuma, tudo fica sem cor. Você não consegue ver as cores de nada. Agora, quando você está no ambiente mais claro, você consegue ver as cores de tudo por causa da iluminação. E qualquer coisa que você olhar, você pode olhar para a sua parede, para o seu móvel assim, você vê que ele vai ter tons diferentes na mesma mobília, tons diferentes no mesmo objeto. O que isso acontece? Isso é luz e sombra. Por quê? Existem partes daquele objeto que estão sendo mais iluminadas do que outros. Logo, eles geram um ponto de luz, um ponto de mais claro daquela cor. E tem partes que não estão sendo iluminadas, então ele gera uma sombra. Isso é luz e sombra. Quando você está fazendo um desenho, você tem que ter um foco de luz, um ponto de luz, que é onde está vindo a iluminação no desenho, para você mostrar como você está vendo ele. E onde vem a iluminação, onde está vindo o ponto de iluminação dele, ao contrário, vai ser as sombras. Então é muito importante você perceber, você identificar onde que está vindo a iluminação no desenho, para depois você poder fazer ele poder fazer as sombras dele, né? Porque onde está vindo a luz, se a luz está vindo na esquerda, as sombras vão ser na direita. Simples assim. Isso é luz e sombra. É o como a gente percebe as cores, como a gente percebe as cores através da iluminação. Ponto. Alguns adendos muito importantes de você entender. As iluminações, as sombras do desenho, elas são tons diferentes daquela parte, mas elas continuam a mesma cor. O que eu tô querendo falar com isso? Você não pode mudar a cor do desenho. Então, tá vendo esse cabelo que eu tô fazendo do Hisoka? Ele é um rosa. Tu tá vendo que tem as sombras dele? As sombras dele foram usadas marrom e algumas partes pretas também para dar essa sombra no desenho. Eu já vou falar as cores que tu pode utilizar para isso. Mas elas continuam o mesmo tom de rosa, não mudou o tom. O que eu mais vejo de muitos desenhistas que me mandam lá pelo Instagram, que eu analiso os desenhos deles, que eu passo algumas dicas. Quando você pega e você pinta o seu desenho, às vezes você faz uma sombra tão escura que ela sai da cor. Então tu vê aquele desenho que o personagem, o elemento do desenho é amarelo, só que do nada tem um borrão nele marrom. Porque ele fez uma sombra tão escura que ficou nítido que ali foi um marrom. Ficou nítido dele que ele usou um preto. Então ele mudou a cor na sombra. Isso não é luz e sombra. A luz e sombra ela continua a mesma cor, mas você muda o tom do desenho. Você muda o tom. Então a pele, o cabelo do Hisoka é rosa, mas tem tons de rosas mais escuro. E isso são as sombras do desenho. Então é sempre importante você lembrar. A sombra, ela é um tom mais escuro, mas ela não é uma cor diferente. Então, isso é o primeiro ponto. Segunda dica que eu tenho para passar antes de entrar na sombra. Eu te aconselho entrar no link aí abaixo do grupo do WhatsApp aqui do canal, tá? Lá você vai ter um grupo que eu vou estar sempre mandando notificações de vídeo, vou estar mandando alguns recados, vou estar abrindo algumas enquetes, tudo assim para interagir com vocês. E no dia 25 de dezembro
eu vou abrir uma promoção dos cursos aqui do canal. Vai ter um segundo curso que eu já tomei praticamente lançado já ele, um segundo curso que eu vou te passar vários treinos, eu vou te explicar certinho o que vai ser esse segundo curso que eu tô criando e o curso Anime Sem Dom. Então lá no curso Anime Sem Dom eu falo bastante de pintura, eu te passo bastante dica, que ele é mais completo. Então se você quiser aprender a colorir os seus desenhos melhor, colorir realmente uma vez por todas igual um profissional, eu te aconselho, entra nesse link aí abaixo do grupo do WhatsApp, para no dia 25 de dezembro você receber a notificação da promoção do curso, tá? Então vai ser lá, você vai conseguir todas as informações certinha disso, tá bom? Então isso já fica outra dica para você melhorar a sua pintura. Agora, como que eu faço luz e sombra de uma forma mais fácil? Você precisa escolher as cores certas. Basicamente, 90% das cores que você pode escolher. Você pode pegar um tom mais escuro daquela mesma cor, só que isso serve para fazer sombras em cores claras. Então, por exemplo, eu estou fazendo alguma parte em azul claro. Eu posso fazer a sombra usando um azul escuro. É um tom mais escuro, mas da mesma cor. Posso fazer sim, não tem problema. Claro, depende muito da sombra que eu quero fazer. Se eu quero uma sombra mais escura, eu uso um marrom. O marrom é a cor universal para sombra. É marrom e preto. Preto é quando você quer uma sombra muito escura e marrom é quando você quer uma sombra normal. Agora, se você quer uma sombra um pouquinho mais clara, em alguns desenhos tu pode fazer isso que eu falei, pegar um tom mais escuro daquela cor. Então tá fazendo uma sombra de um azul claro, pode usar um azul escuro. Tá fazendo um verde claro, pode usar um verde escuro. E vai assim subsecutivamente. Então isso é uma forma bem simples, bem fácil de você entender. Quais cores eu vou usar a sombra? Marrom. Marrom é universal, às vezes tu vai usar um preto, às vezes tu pode usar uma cor mais clara de uma sombra daquele desenho, daquela cor específica. Ponto final. Onde que eu aplico as sombras? Eu te aconselho a seguir sua referência, por causa que ali na sua referência já tem demarcado onde está cada sombra. Então você não precisa pensar, você não precisa se dar o trabalho de montar exatamente certinho. Mas caso você goste de criar seus desenhos, você queira criar seus personagens, suas pinturas, em via de regra, assim, mais comum são extremidades. Extremidades ou então lado opostos da luz. Então, por exemplo, ali no cabelo do Hisoka, as sombras foram onde? Nas extremidades, nos cantos do cabelo dele. Algumas sombras no meio quase não teve, mas a maioria são nas bordas do cabelo. Aqui nas partes da roupa dele, tu vê o que? As sombras são o que? Nas bordas, assim, são no contorno daquela partezinha ali, fazendo um degradê pro meio. Quer dizer que vai ser sempre só contornar a parte assim, fazer sombra só no contorno em volta do desenho? Não, não quer dizer isso. Mas esse é o mais comum. Muitos desenhos tu vai ver que vai ser sempre em algum extremo, vai ser sempre em algum canto, vai ser sempre em algum lado. Então isso já fica a dica para você. Mas, novamente, como eu falei, você tem que ver de onde que está vindo o seu ponto de iluminação do seu desenho. Então, se ele está vindo da esquerda, os extremos vão ser para a direita, os cantos vão ser para a direita. Você não vai pegar uma luz vindo da esquerda e fazer sombras na esquerda também. Vai ficar horrível, vai ficar extremamente estranho. Vai ficar parecendo então que a luz vem na direita. E se você pega e faz um desenho que as sombras estão mais puxadas para a esquerda, como se a luz estivesse vindo da direita, depois tu faz outras sombras que para a direita, como se a luz estivesse vindo para a esquerda, a chance de ficar muito bagunçado, ficar uma pintura muito estranha é bem grande, tá? Alguns desenhos sim tem mais de um ponto de iluminação, sim, isso acontece, mas geralmente é quando desenhos têm uma iluminação própria neles mesmos. Então, seja um poder, seja um efeito, seja um sol, seja um fogo perto, seja alguma coisa que está causando iluminação. Aí tu vai ter 2 pontos de luz no desenho. Sempre um ponto de luz é um ponto que não está aparecendo no desenho, tá? É sempre um ponto imaginário. Então, é sempre como se tu imaginasse como se a luz estivesse vindo pela direita e aí as sombras vão ser na esquerda. Agora, se não tem nada no desenho em si que gere luz, vai ser sempre assim, tá bom? Às vezes você tem alguma coisa ali no desenho que gera uma luz, como eu tô falando, uma chama, um poder, um raio, alguma coisa assim. E aí pode ser que ele seja o ponto de iluminação e aí as sombras vão andar assim, né? Vão se projetar em volta dele. Então, isso é uma forma bem simples de você entender. E as cores, como eu falei, era só basicamente usar o marrom.
Agora, como aplica assim, explicando mais de uma forma bem simples? Sempre eu aconselho você a aplicar do mais claro para o mais escuro, fazendo o sistema de camadas de cor e misturando elas. Por que eu te aconselho a fazer isso? Porque assim você vai ter muito mais controle sobre o desenho, você tem muito mais controle sobre a sua pintura, porque você vai escurecendo aos poucos, assim você consegue dar o contraste que você precisa. O que acontece muito? A pessoa pega, faz a sombra primeiro, acaba fazendo a sombra muito escura. Se faz a sombra muito clara, tem como consertar. Agora, se a sombra for muito escura, não adianta, tu vai ter que deixar mais escuro a pele do personagem, mais escuro o resto do desenho para combinar com aquela sombra. Não tem como clarear mais uma sombra que tu fez, não tem como fazer isso. Então, você escurecendo aos poucos o sistema de camadas de cores, e basicamente como você vai aplicar isso? Você pega o seu lápis, você aplica a primeira camada dele com a cor principal, como esse desenho do Hisoka, que eu fiz ele com cinza bem clarinho. A primeira camada é só para preencher o branco do papel. Ponto final, nada mais disso. Tu vai só preencher o branco do papel. Então por isso que é bem clarinho, por isso que tu estava vendo bem pouco da pele do Hisoka. Depois disso você vai vir com a segunda camada da cor, que aí você vai aplicar a sua sombra. Aí você vai aplicar nas partes que tem sombra. Também bem clarinho mesmo, sem forçar o lápis, só para apresentar, só para mostrar onde vai ser as sombras. A partir daí tu começa a misturar as cores, então tu começa a intercalar o cinza claro e o cinza escuro. Por exemplo, na pele do Hisoka que eu fiz aqui, eu fiz com o mesmo cinza, mas eu vinha, aplicava na sombra um pouquinho mais forte, aplicava na parte da pele dele bem fraquinho. Então você pode aplicar na parte dele a pele um cinza claro e na sombra um cinza escuro, e assim você vai fazendo o que? Você vai intercalando elas, misturando as cores. Sempre com muita paciência, sempre com bastante cuidado e não se afobe, tá? Não se afobe realmente. Isso é muito importante também. Então você fazendo isso, você já consegue fazer uma luz e sombra muito boa. Então, basicamente, essas são as partes mais importantes da pintura que eu falei, tá? Eu não falei de degradê, eu não falei assim de tantos as escolhas, as cores, porque eu quis fazer um vídeo realmente só sobre luz e sombra mais simples. Mas agora, se tu quer mais algumas dicas, te aconselho a entrar no link aí embaixo do WhatsApp para ficar assim na lista de espera, para ficar assim, para ser notificado quando entrar a promoção do curso Anime Sem Dom, que lá você vai ter bastante dica, lá eu explico muito mais detalhado cada tópico de uma forma que você consiga entender também, tá bom? Então, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like no canal, compartilhar para amigo. Clica na playlist tutoriais de desenho aqui, que tem vários vídeos nesse mesmo estilo, te ensinando a fazer vários elementos, vários fundamentos do desenho. E até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!